Amado Pai Ogum, abre os caminhos, mostre a porta correta. E que seja a porta correta, mesmo que a pessoa bata mais de uma vez, que esta porta possa se abrir a ela, se for do merecimento e necessidade desta pessoa que busca incessantemente. Olá, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura especial de domingo. Eu chamo essa leitura de Enigma da Esfinge. Teremos 3 pedras hoje, você deve escolher uma das pedras. A primeira pedra é a granada. A segunda pedra é a sodalita. E a terceira pedra é um quartzo azul. Veja com qual das pedras você se identifica. Eu vou tirar conselhos do tarô. E a pergunta do Enigma da Esfinge de hoje é a seguinte: o que está bloqueando o meu sucesso financeiro? Então, a tiragem vai ser direcionada para responder essa pergunta para cada um dos grupos. Começando pelo grupo 1, você que escolheu a granada. Vamos ver quais são os conselhos do tarô. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Vamos às cartas para esse grupo. 9 cartas. Vamos ver. Bom, aqui de cara já sai um casal. Aqui fala sobre uma energia de um casal que desperdiça muito dinheiro com essa carta 4 de copas, que é a luxúria. Nossa, mais um casal aqui. Então, temos 2 situações. Casal que desperdiça muito dinheiro, tá? Você deve ter problemas com limites, não consegue falar não e age por impulso. E também sai aqui um casal, a rainha de paus com o cavaleiro de paus, na questão da disputa. Então, veja, pode ser uma dessas situações. Ou o casal está tendo um problema com dinheiro, desperdiçando dinheiro, gastando muito, e começa a brigar por conta disso. Ou existe a situação do desperdício, os dois não têm controle, e para uma outra parte das pessoas existe a briga por dinheiro. Pode ser a questão de um não querer pagar coisas para o outro, ou como cuidar da casa, né? Como sustentar a casa pode estar sendo o motivo da discórdia aqui para estas pessoas. Sai também a carta do diabo, a ruína e a torre. Então, bloqueio do sucesso financeiro aqui mostra a questão de descontrole total com o dinheiro. Parece que você não consegue lidar bem com esta energia. Tem a carta do diabo falando das questões do ego. Então, talvez o casal que esteja brigando aqui, ache que é mais merecedor, mais dono do dinheiro do que a outra parte. Precisa aí de uma conciliação. A ruína é um perigo real, aqui o 10 de espadas, de você se dar mal com relação às suas finanças. Então, por exemplo, nome no Serasa, dívidas, dinheiro que talvez esteja preso, né, em algum lugar, que você não recebe, por exemplo, de uma questão aí na justiça, você está esperando uma indenização no trabalho, na justiça, ou que um cliente te pague, e sai uma desestruturação. Então, aqui é um alerta, porque essa questão do dinheiro está tocando num ponto muito delicado para essas pessoas. Talvez você esteja sempre gastando para depois recuperar. Só que a partir do momento que há um desequilíbrio na entrada desse dinheiro, né, o que mostra que essa tendência é um desequilíbrio ao receber o dinheiro, aí o negócio degringola, né? Você acaba não tendo mais esse suporte do receber para quitar aquilo que você gastou.
E isso vai configurar um problema muito sério na sua vida, principalmente para aqueles que compartilham a vida, né? Como apareceu aqui, 2 casais. Ou o casal representado 2 vezes, né? Pode ser ambas as situações. O que mais para este grupo? Bom, casal de novo. Nossa, a energia aqui tá muito muito atrelada, né? Há uma figura aqui de um homem e uma mulher. Aqui fala sobre a reconciliação passar pelo campo mental, no sentido de reconhecer o problema. Tá? Vocês precisam reconhecer que não lidam bem com o dinheiro. E o dinheiro, em vez de agregar, no sentido da multiplicação, e das pessoas também saberem compartilhar, se você coloca o ego na frente, como já tinha saído nas outras cartas, né, com relação ao diabo, que pode ser uma força de construção quando tudo tá bem, ou destruição quando as coisas, né, já começam as acusações. Você precisa mudar essa energia para virtude. Aqui fala virtude é a ponderação, é o caminho do meio, é o equilíbrio. Então, vocês só vão permanecer juntos se esta mentalidade, como sai o naipe de espadas, que é o ar, que fala da mente, se você clarificar as suas ideias e fizer algum tipo de reconfiguração, né, reestruturação do papel do dinheiro dentro do seu lar, da sua casa e do seu relacionamento. O que mais para este grupo? O grupo que escolheu a pedra granada. Bom, com relação ao homem, a figura masculina nesse casal, aqui mostra de novo, né? 2 cabeças pensando juntas. Né? A carta da arte está falando deste casal para mim. A figura, o papel masculino aí nesse casal tem problemas que vêm lá de trás da infância, talvez coisas que não conseguiu desfrutar na vida. É como se existisse algum tipo de compensação na cabeça deste homem, querendo sempre comprar coisas para satisfazer um buraco que vem lá de trás com relação à infância. Então, pode ser que este homem tenha passado por uma história difícil de privação, dos pais negarem muitas coisas por não terem condições, ou por não, de alguma maneira, ou por castigarem essa criança, não quererem dar coisas para esta criança, né? São várias as configurações aqui. Mas fala desse problema da criança ferida. E aí é uma forma de tentar compensar aquilo que este homem sente. Né? Claro, tudo isso é uma forma inconsciente de compensação, mas coloca o adulto hoje em maus lençóis, né? Se não olhar para isso. O que mais para este grupo? Olha, se não souber lidar, aqui o mago fala sobre as habilidades, né? Então, a questão do relacionamento amoroso, se não souber lidar com o dinheiro, vai ficar sozinho, né? Então, é uma tendência aqui das pessoas brigarem, romperem de uma forma definitiva. Se a pessoa deste casal, como sai uma energia masculina, mas também pode estar invertida a interpretação, adapte aí ao seu contexto. Uma dessas pessoas que mais tem problemas com o dinheiro e essa questão de se sentir menor, diminuído e querer compensar comprando coisas, né, ou gastando dinheiro, ou fazendo extravagâncias, se isso não for aceito, no sentido assim, de você perceber, reconhecer que sim, tem um problema, se você não aceitar que tem um problema, a tendência é de isolamento. Aqui fala sobre ruptura, isolamento pela falta de habilidade. Tem que ser muito habilidoso para manter esta relação amorosa estável, porque já está chegando num ponto que está ultrapassando todos os limites que são toleráveis. O que mais para o grupo 1? Aqui fala... este homem, né, novamente figura masculina, tem muita questão com o sonhar e não realizar.
Então, pode ser uma pessoa que fique sempre rodando em círculos na vida. Investe numa coisa, não dá certo, pula para outro barco, aí faz 1000 planos, acha que vai realizar um sonho da vida e daqui a pouco muda de foco de novo. Aqui fala sobre questões emocionais profundas, um vazio, né? Essa carta aqui, o 8 de Copas, que é a indolência, fala do coração que já nem bate nem apanha. Então, são questões de um vazio existencial muito profundo e de traumas que vêm lá da infância e que a pessoa está paralisada, está estagnada nessa idade, né? Emocionalmente é como se ela tivesse estagnado nesta fase da vida. O que mais para esse grupo aqui? Aqui fala muito sobre os limites, a saciedade, que é a satisfação. Quando é que chega no limite? Ou você vai enchendo esse cálice, o seu copo, até transbordar e você não consegue parar. Porque aqui fala, é preciso reiniciar algo, é preciso resgatar coisas lá do passado para que assim você consiga sair dessa idade emocional na qual você ficou estagnado para seguir em frente para uma nova era, né? Aqui fala da travessia, que é a carta do portal, que é o Eon, a nova era, falando sobre um momento de transição. A transição tem que começar primeiro com o reconhecimento deste problema, que é o que está bloqueando o seu sucesso financeiro, né? A questão de não saber ter limites com o dinheiro. Aqui a carta do louco fala recomeçar do zero. Então, aqui cabe todo tipo de reestruturação, desde um curso para você aprender a lidar com as finanças, terapia para saber também da onde vem esse problema, para você olhar para essa questão, e até os combinados, né? Ou quais são os acordos do casal. Então, planilhas, separar as coisas, de repente até cortar, por exemplo, o acesso a um cartão de crédito. Aqui eu estou falando de um espectro muito grande de pessoas, né? Que pode ser aquela pessoa que tem um problema pontual com o dinheiro. Então, por exemplo, se eu sair de final de semana, eu gasto muito, né? Ou aquela pessoa que tem um problema muito sério todos os dias de gastar demais. E aí, o celular vira uma arma na mão dessa pessoa, né? Então, a questão de apostas, por exemplo, de tentar recuperar um prejuízo. Então, a gente também cai na questão dos vícios, porque vem a carta da saciedade. Fala sobre as formas de você saciar este desejo. E o desejo, pela carta do louco, às vezes é algo incontrolável. Então, aqui fala sobre ajuda mental, psicológica, médica, psiquiátrica, enfim, em vários âmbitos, né? E você também tirar de perto aí de você tudo aquilo que é um facilitador para que você perca o controle, né? Então, a questão do limite, da saciedade, falar por hoje é só, já deu, é isso que você tem que trabalhar para conseguir desbloquear a questão financeira, né? Porque isso é um buraco sem fundo. Se você continuar dessa forma, pode perder, inclusive, o relacionamento. Então, foram esses os conselhos para o grupo 1 que escolheu a granada. Agora, eu vou mudar os conselhos para o grupo 2, que é o grupo que escolheu esta pedra, sodalita. Vamos ver o que vem para vocês do grupo 2. Lembrando também que essa leitura é de domingo, do Enigma da Esfinge. Existe uma playlist com vários temas aí que você pode acessar. São leituras intuitivas e atemporais. Claro, você deve pegar só aquilo que faz sentido para você, né? Porque é uma leitura coletiva, não ressoa com todo mundo. Mas, além dessa leitura, eu tenho, durante a semana, a leitura dos signos. Então, todo dia é um novo signo do zodíaco que está aí disponível para você assistir. Veja o seu signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter. E pegue aquilo que ressoa com você. Bom, agora, grupo 2. Vem uma questão aqui do lidar com o dinheiro e uma questão de equilíbrio. Então, fala sobre equilibrar as finanças e pode falar também sobre questões judiciais. O que mais para este grupo? Há muitos homens aqui.
Bom, eu vejo a questão do bloqueio do sucesso financeiro. Primeiro começa com uma relação amorosa, que pode ter sido inclusive uma amizade aqui, né? A gente tá falando de amor fraterno também, não só do amor carnal. A carta do mago sugere que houve um problema no dar e receber com relação ao dinheiro, e isso pode parar na justiça ou já parou na justiça. Então, para alguns, eu tô falando até mesmo de sociedade ou problemas dentro da família, de bloqueio financeiro, de bens, de dinheiro. Aqui mostra o emocional abalado por conta desta questão, como se alguém se sentisse passado para trás pela carta do deboche, alguém planejou algo que saiu, o tiro saiu totalmente pela culatra. E aqui fala sobre um momento de espera pela carta da prudência. Então, como sai também a justiça, pode ser que a pessoa esteja esperando, né, esse bloqueio está no sentido de esperar uma decisão judicial, né, para bloquear dinheiro de alguém ou para desbloquear um dinheiro preso de uma indenização, por exemplo. E aqui saem os dois homens e a carta que fala sobre as questões de imaturidade e infantilidade. Então, para quem tem um sócio, né, pode ser que você tenha uma sociedade, por exemplo, dentro da família. E aí acaba misturando o lado pessoal com o lado profissional, né? As questões ancestrais, enfim, é tudo num balaio só. E mostra que está faltando muita prudência e maturidade para resolver esta questão. Talvez não fosse o caso de chegar nessas vias da justiça, né? De ter aí que passar por todo o trâmite dentro de um tribunal, de um julgamento. Mas as questões emocionais, alguém que se sentiu muito inferiorizado, ou passado para trás, traído ou ressentido, foi a questão emocional, mais do que o dinheiro, na verdade, que levou para este tipo de desfecho, né? E aí o dinheiro acaba sendo, digamos assim, um pretexto. Mas, emocionalmente, foi a questão da quebra de vínculo, a quebra de confiança que levou a essa situação, e as pessoas não são maduras o suficiente para se acertarem, para sentarem e terem uma conversa franca, tá? Me vem essa questão aqui muito forte. Vamos ver o que mais para essas pessoas que estão tendo bloqueios com relação ao dinheiro dentro da família, de uma sociedade, numa amizade, numa parceria. Adapte aí conforme o seu contexto, né? Mais cartas para esta questão. Ó, esta pessoa que encabeçou esse processo, ela se sentiu muito desvalorizada, né? Essa é exatamente a carta do valor. E aqui fala sobre a conclusão, é como se ela precisasse de um fechamento, de uma resposta. Como vocês não conseguiram se acertar aí na base da conversa, ficou uma troca de acusações e ninguém querendo dar o braço a torcer. É como se a pessoa recorresse a uma instância superior para que aí sim tivesse um veredito de falar você é culpado ou inocente, né? É como se falasse a culpa foi minha ou a culpa foi sua. Alguém vai decidir isso, porque ninguém consegue assumir os seus atos. Não vou nem falar de culpa, mas assim, os seus atos nessa sociedade, nessa relação, nesse negócio que vocês tiveram, né? Ou então, se não é um negócio, aqui fala sobre também administração de bens dentro da família. Seria uma sucessão familiar, por exemplo. Então, ninguém quer dar o braço a torcer e as pessoas ficam nesse jogo de empurra-empurra, querendo mocinhos e bandidos, né? E a gente sabe que não é assim. Ninguém é só mocinho, ninguém é só bandido. Mas o ser humano é complicado, ó. A questão do dinheiro, de novo, eu falei, o dinheiro está totalmente atrelado ao emocional, porque sai a carta da riqueza junto com as de copas, que é a abertura emocional. Esta questão, esse bloqueio só se resolve a partir do momento em que tiver uma abertura emocional para isso. Tem que acontecer algum fato
Aí sim vem a carta da estrela falando de ressignificação de ideais que se concretizam numa realidade. Vou perguntar para o tarô o que pode acontecer para que isso se desenrole da melhor forma possível. Qual seria o caminho para desbloquear este emocional que interfere no dinheiro? Ó, reconhecimento. Aqui fala sobre fazer tempestade em copo d'água, tá? Porque essa é a carta da torre, junto com as de espadas, falando assim, você precisa de verdade reconhecer aquilo que foi feito. Parar de se comportar como uma criança. Ou se vitimizar demais, ou se achar totalmente o dono da razão, tá? Que fala o encerramento dessa questão, que é a carta do universo, que fala sobre um corte. O encerramento dessa questão vem por meio do reconhecer o papel e a importância do outro. Enquanto um tentar invalidar as opiniões, as atitudes, o que foi construído pelo outro, essa questão não se resolve. Tá? Aqui fala sobre reconhecer, é como se fosse uma trégua, né? Uma bandeira ali branca, falando, olha, eu não quero mais te atacar, tá? Eu errei em tal e tal ponto desta relação, dessa situação, ou desta sucessão, mas agora eu quero colocar tudo em pratos limpos, tá? Vamos recomeçar daqui por diante. Vamos parar de discutir o passado. Seria essa atitude, né, de um perdão mútuo, né? Como se fosse uma anistia do passado, para que vocês se acertassem definitivamente e parassem de atrasar a vida, porque eu percebo que os dois estão com o freio de mão puxado na vida, né? Ó, disputa, que eu falei, mais uma abertura. Terceira vez que o tarô vem pedindo abertura. Primeiro foi a abertura emocional, depois a mental, e aqui é o desbloqueio em si, o desbloqueio financeiro. E aí sim a felicidade, tá vendo? Me vem muito uma energia assim, como se fosse um tomar as dores do outro, sabe? Coisa de picuinha. Talvez tenha uma terceira pessoa envolvida e vocês que se davam bem até então, um brigou com o outro por conta desta terceira pessoa, tomou as dores dela, e aí fica uma briga assim, meio de quinta série, parece, né? Porque eu digo quinta série nesse sentido de ser uma picuinha, ser uma coisa que foi uma tempestade em copo d'água, e as pessoas vão levando isso adiante, em vez de simplesmente sentarem e conversarem colocando uma pedra em cima. Seria muito mais simples, o resultado seria muito melhor para todo mundo. É o que o tarô mostra para mim. Finalizando essa questão, mais 3 cartas. O que o tarô diz? A última abertura. Aqui já saíram as 4 aberturas, né? Finalizando com a abertura aqui espiritual também e das ideias, né? Clarificar as suas ideias. Aqui fala, vai ficar nessa roda viva. A roda da fortuna fala repetição de padrões, uma coisa que parece um nó que ata e depois desata, fica uma coisa assim, fecha e abre e não sai do lugar. Aqui fala, tem que sair da repetição, dessa coisa de parece que vai, mas não vai. E definitivamente colocar a pedra, como eu falei, em cima deste assunto. O melhor de tudo é não buscar culpados, não buscar vilões, nem mocinhos. Sabe, não é questão de ter mocinho ou bandido nesta situação. É a questão de superar aquilo que foi, parar de picuinha e seguir a vida. Aqui fala, precisa ter coragem para assumir os erros. Tá faltando isso, né? Parece que alguém tem que assumir todos os erros. Não, aqui os erros têm que ser compartilhados e assumidos sem esse ressentimento, sabe? Sem esse ranço, que parece uma questão assim de levar a ferro e a fogo tudo que acontece, as discussões, coisas que poderiam ter sido resolvidas lá no passado. Esta foi a energia para o grupo 2. Agora vamos ao grupo 3. Aproveitar aqui para agradecer aos inscritos no canal. O canal vem crescendo a cada dia, isso me deixa muito feliz. Eu agradeço aos comentários, as curtidas. Sempre tento responder todo mundo que escreve.
e todos são muito bem-vindos. Tenho também aí a playlist que fala sobre espiritualidade, você pode dar uma olhada nos conselhos de Aruanda. Para quem gosta, para quem precisa, tem sempre um conselho valioso. Eu sempre acredito que a mensagem chega na hora certa para quem precisa. Nós somos apenas intermediários, né? Nós simplesmente fazemos a ponte para que essa conexão aconteça. Vamos então, grupo 3, quem escolheu o quartzo azul. Bom, existe uma questão aqui com relação ao trabalho, solidão, pode ser uma demissão. Vamos analisar. Surge a carta da dor, tá? O bloqueio financeiro pode ser essa questão de não encontrar um trabalho, por exemplo, estar fora do mercado de trabalho já há um tempo. Aqui fala sobre buscar uma vitória, mas sempre vem algo que encerra este processo. Parece que você chega num patamar e fica estagnado, né? Que é essa carta aqui da conclusão, né? Você concluiu uma etapa, mas não vai adiante em outra etapa. Aqui pode ser, inclusive, de processo seletivo, que você passa por etapas, chega numa penúltima etapa e, por exemplo, não vai para a última, né? E aqui fala, o eremita está ainda buscando o caminho, enfrentando luz e sombra. Muita vontade de seguir em frente, tá? Eu vejo uma pessoa lutadora que está buscando realmente se recolocar, se realinhar, desbloquear esse lado financeiro, porque, claro, sem trabalho a gente não ganha, né? A menos que você seja herdeiro aí, mas eu acho muito difícil ter herdeiros aí nesse nível, né? De não precisar trabalhar. E aqui fala do ajustamento. Então, sai a carta da justiça, para uma parte de vocês pode ser a questão de você ter saído de um trabalho, do emprego, uma empresa, sei lá, que faliu ou que demitiu em massa, e você buscou os seus direitos e está esperando algum tipo de vitória na justiça, né? Uma decisão que, digamos, realinha a sua vida, mas enquanto isso não acontece, você está aqui na profunda solidão e buscando, simplesmente buscando e não conseguindo ainda se recolocar, tá? Para outros que não estão na justiça, que não é essa questão, pode ser a relação de desequilíbrio. Então, tanto tempo aí buscando se recolocar e não tendo o reconhecimento, a oportunidade que você deseja, isso traz um desequilíbrio do seu emocional e também do financeiro, né? Então, aqui está falando sobre realinhar também a luz e sombra, porque talvez você seja uma pessoa que nesse momento está oscilando. Uma hora acha que vai, outra hora acha que não vai, uma hora tá muito otimista, outra hora tá totalmente pessimista, depressivo. Com relação a este tema que é o trabalho, eu vejo um bloqueio mesmo, porque a carta da opressão não deixa dúvida. O sucesso financeiro está bloqueado porque você não está conseguindo trabalho, né? E a carta da futilidade fala sobre essas tentativas frustradas, né? Como se você estivesse sempre desperdiçando, não é só dinheiro, mas você desperdiçando o seu tempo, o seu melhor, as suas esperanças em algo que não prospera, né? Que essa carta fala. O seu tempo é o bem mais precioso que existe. Então, quando você desperdiça o tempo com questões que não prosperam, que não trazem sentido para a sua vida, acaba sendo, digamos, uma futilidade, né? Você não vê propósito naquilo, acha que aquilo foi inútil. Então, tem esta questão muito forte para a mesa. Vou aprofundar aqui, pedindo para que o tarô esclareça o que mais vem para este grupo. Da questão do trabalho, quem está esperando. Aqui está falando sobre essa busca, né? Que os ganhos, a parte material mesmo, a recompensa. Para quem tem problema aí na justiça, quem processou a empresa, está buscando seus direitos, seja por qual situação, né? Se foi uma falência, uma demissão em massa, se foi algo abusivo, enfim, adapte aí. Para quem está buscando o ganho, pode ser que venha um acordo, tá? Porque a carta da paz está falando sobre os acordos e os acordos que são construídos. E aqui fala sobre ativamente buscar um acordo. Então, para algumas pessoas que estão com essa questão da justiça, seria bom, por exemplo, você falar com seu advogado para tentar um acordo, para buscar, para cutucar,
né? Esse processo, se ele tá parado, ou se fica naquele jogo, né? De ping-pong, ninguém decide nada. Aqui é para ser uma pessoa mais incisiva, mais assertiva, buscando realmente a resolução. Aqui é transformar o ideal em realidade. Então, talvez, se você arrasta há muito tempo esse processo, seja a hora de buscar, né, um acordo. Pode ser que você não consiga tudo aquilo que você deseja, mas é uma forma de você se livrar desse empecilho e mudar a energia aí da sua vida, tá? Então, sai essa questão para quem tem problemas na justiça. O que mais para este grupo? Vamos ver aqui. Bom, casal. Também tem essa questão do financeiro. Pode ser que este bloqueio, tudo aquilo que aconteceu no trabalho, o fato de não conseguir um novo emprego, né, de ter estacionado aí na sua carreira, isso, neste momento, talvez esteja desestruturando, inclusive, o seu relacionamento. Porque aqui sai o casal, a gente tá falando de casamento, um relacionamento aí que é estável, longo, né, sério. Então, aqui tá falando sobre uma desestabilização no campo amoroso, neste relacionamento, por conta do bloqueio financeiro, tá? Vou pegar mais cartas para esclarecer essa questão que vem. Aqui fala sobre amadurecer algumas ideias que você tem do passado e você precisa mudar urgentemente a sua energia, porque sai a carta do valor. Então, sabe quando a pessoa já está desacreditada e ela vai para uma próxima entrevista, a energia dela tá ali no pé. Por mais que a pessoa queira, a oportunidade passa por ela, mas ela passa e atravessa, sabe? Ela não para, porque a pessoa não tem aquela confiança, né? Aquela fé, porque a fé é como se fosse um imã. Ela vai atraindo, né? Magnetiza as pessoas e vai atraindo as oportunidades. E aqui tá falando sobre um amadurecimento necessário, que este processo todo, eu sei que é difícil para quem tá nessa situação, mas é para você olhar o que será que cada não no seu caminho tá tentando te dizer. Para onde será que o Deus, a espiritualidade, seja lá qual for a sua fé, para onde que a espiritualidade está tentando te guiar, né? Que caminho que você deve seguir? Porque aqui também sai a carta da prudência, falando sobre dar valor aos frutos. É momento de fazer uma retrospectiva, olhar aí para o passado e ver como sai a valorização. Se você é uma pessoa que consegue valorizar as oportunidades que chegam para você, se você de repente não trocou o certo pelo duvidoso, as pessoas que se precipitam, vai acontecer, por exemplo, vai acontecer, parece estar um boato de um corte, de uma reestruturação, eu não vou nem esperar, eu já vou pular de barco, né? E às vezes você pulou para um barco que era uma canoa furada, e aquilo passou, era só uma maré, que de repente era um boato, e não se concretizou. Então aqui também está falando sobre o amadurecer, de esperar o tempo certo da colheita, porque eu sinto aqui uma energia de pessoas também que se precipitaram e por se precipitarem no passado, estão agora nesta situação. O que mais para este grupo? O grupo que escolheu o quartzo azul. Olha, aqui tá falando de novo, né? A questão de acordos, a trégua. Fala sobre abertura financeira, trazer felicidade e a trégua neste conflito. Então, aqui a gente está falando também das pessoas que sentem que o casamento está abalado por esta questão, tá? É como se a abertura financeira, um pequeno movimento já trouxesse de novo uma estabilidade, uma alegria, né? Porque todo mundo fica nervoso e aí acaba um acusando o outro e trazendo mais problemas, né? Em vez de resolver e pensar nas soluções, começa o troca-troca de acusação e mais problemas. Aqui fala sobre ter coragem, audácia e botar a cara no sol. Eu vejo algumas pessoas que estão com a energia muito parada ou esperando que alguém dê alguma coisa, alguém
indique, alguém dê um telefonema, alguém mande uma mensagem, né? E aqui fala que você não está sendo visto. A carta da lua está encobrindo aqui o pendurado, falando, olha, quem não é visto não é lembrado. Então você precisa ser visto e precisa botar a cara no sol. Aqui é perder o medo de se expor. Então, será que você mandou mensagem para todo mundo que você conhece, falando que você está disponível? Será que você usou todos os recursos aí da internet, né? De sites de emprego, é, redes aí de relacionamento profissional, por exemplo, o LinkedIn, tá? Tô dando só um exemplo aqui. Mas aqui tá falando que tá faltando uma atitude, tá faltando algo a mais. E você não está sendo visto, e por não ser visto, não é lembrado. Ninguém sabe o que está se passando com você. Então aqui fala de um excesso de pudor da sua parte em mostrar que precisa de alguma coisa. Então, não é hora de ter orgulho. É hora de ser prático e mostrar o seu valor, tá? Resolver a situação. Aqui fala sobre ter as habilidades necessárias. Então, talvez nesse momento, para algumas pessoas, seja necessário fazer algum tipo de capacitação. Pode ser algum curso, ou então você investir aí um pouquinho do dinheiro que você tem numa pessoa que, se você é muito tímido, não consegue se vender, uma pessoa que tem aí o acesso, né? A gente fala do trabalhar o networking. Um headhunter, por exemplo, né? Alguém que é um caçador ali de vagas, de boas oportunidades, porque aqui tá falando sobre o manejo disso para trazer o dinheiro, porque você ainda é uma pessoa muito parada. Então, talvez uma parte de vocês tenha esse perfil de introspecção. A pessoa que espera as coisas acontecerem, não gostam de se expor, não gostam de pedir nada para ninguém. Como se falasse, se eu pedir alguma coisa, eu vou me expor e também vou dever um favor, então melhor não falar nada, deixa que eu me resolvo. Só que a pessoa não se resolve em nada, fica só esperando. Então, se você não consegue, se é muito para você fazer esse movimento, alguém vai ter que fazer isso por você. Então, aqui a gente está falando de pessoas que são descoladas, articuladas e que conseguem fazer esse meio de campo para as oportunidades chegarem até você. Últimos conselhos para esse grupo. O que mais vem? Abertura, aqui tá falando. Você tem que acreditar no seu potencial. A carta da potência é o diabo aqui, tá? A abertura fala sobre quebrar crenças limitantes. Talvez você esteja também limitando demais o nicho que você busca. Eu tô buscando tal vaga, só me serve em tal cidade, sabe? Aqui tá falando, abra a sua cabeça. Tenha esse sangue no olho, essa voracidade de buscar, de ir atrás. E mostre que você não tenha medo de dizer que você é bom ou que você é o melhor, tá? Porque você tem que saber vender o seu peixe. Aqui fala sobre essa potência. Você não pode apostar só um pouquinho em você, ou mais ou menos, ou de vez em quando. Aqui fala, ou vai ou racha, tá? Tem que ir com essa energia em alta. E trabalhar muito a autoconfiança. Tá? A autoconfiança, ela também exige uma abertura mental, que você consiga mentalmente saber pontuar quais são os seus valores. Por que vale a pena, por exemplo, te contratar? São coisas que você tem que ter a resposta na ponta da língua aqui, tá? Então, são essas questões que aparecem. Eu vou fazer uma ativação pro Pai Ogum, Orixá Ogum, no campo do trabalho para os 3 grupos. Então, vou colocar as pedras. Essa vela, eu peço permissão à egrégora que me acompanha. Salve as forças de todos os guias, mestres, magos, mentores que acompanham toda egrégora que sustenta este trabalho. Com licença, meu pai Ogum, Saravá, meu pai, Ogunhê, meu pai Ogum, Patacori Ogum. Amado pai Ogum, eu peço que o Senhor receba todos esses pedidos para os 3 grupos, para as pessoas que estão com problemas nos relacionamentos,
amorosos, pessoais, familiares, que o Senhor possa cortar o mal pela raiz, a discórdia, as palavras duras, negativas, tudo aquilo que fere, em vez de curar, que o Senhor possa agora abrir os caminhos para o diálogo, para aqueles que precisam de entendimento, abrir os ouvidos para que as pessoas também tenham bons ouvidos ao ouvir atentamente o outro, a compreender, ter a empatia e não julgar, e que também consigam falar tudo aquilo que precisam dizer ao outro. Que os diálogos sejam feitos, sejam estabelecidos da melhor maneira possível, abrindo assim os caminhos da conciliação. Peço que também no âmbito da justiça, Pai, o Senhor que é o grande orixá, cumpridor da lei maior e da justiça divina, que a justiça seja feita para aqueles que precisam, que tudo seja resolvido na justa medida, por meio de tréguas, de acordos, de vereditos que tragam a verdade e que tragam também as finalizações tão necessárias para que a vida ande. E eu peço, amado Pai, que o desbloqueio seja para todos que aguardam também oportunidades de trabalho, de recolocação, para aqueles que batem em portas que sempre se mostram fechadas. Amado Pai, algum abre os caminhos, mostre a porta correta. E que seja a porta correta, mesmo que a pessoa bata mais de uma vez, que esta porta possa se abrir a ela, se for do merecimento e necessidade desta pessoa que busca incessantemente. Que assim se faça, trazendo as bênçãos divinas, trazendo as oportunidades, desbloqueando o financeiro, o emocional, o mental, e que espiritualmente haja muita purificação dos traumas, dos bloqueios que as próprias pessoas se impõem inconscientemente, revivendo situações de dor que levam aos gatilhos causados pelos traumas. Que tudo isso reverbere no astral, na chama dessa vela, chegando a quem precisa nesse momento, a quem tem fé. Todos aqueles que têm fé, que o Senhor possa reconhecer nesse momento, que possa também firmar os 4 cantos da casa desta pessoa, cortando todo o mal pela raiz, toda energia negativa, a paralisia, a inveja, o mal olhado, as maldições, que tudo isso seja cortado no astral pela tua espada, a espada da lei, que seja purificado no sagrado fogo desta vela. E assim eu peço, amado Pai, com os meus respeitos, com a minha fé, que é inabalável, e sempre será desta forma. Saravá, Pai Ogum, Ogunhê, meu Pai. Agradecendo a todos que acompanharam, a egrégora sempre presente. Acenda aí uma vela em casa, peça por você. Acenda essa vela firme para Pai Ogum abrir os caminhos, cortar o mal pela raiz, cortar a cabeça do inimigo. O inimigo que é oculto, nem sempre o inimigo é uma pessoa. Às vezes o inimigo é um trauma, é uma dor mal curada. Então peça com fé. Não importa em que tempo você assiste esse vídeo, a vela está firmada, por mais que esta vela acabe, por mais que essa vela se apague em algum momento, no astral tudo está firmado, todos os pedidos estão lá, nada desaparece. São registros que ficam ativos. Então conecte-se, escreva aí no comentário o seu pedido, o seu nome. Se não conseguir, se não puder aparecer por algum motivo, escreva as iniciais.
se conecte de alguma forma, ou pelo comentário, ou pela vela em casa, pela oração. O importante é firmar a cabeça e ser um elo da corrente. Que assim se faça, assim já é. Agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente. Que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.